Pessoal, boa tarde. Sou Elcio Nunes Senadinho. Fala aí. Vou ter uma casinha sobre negação. Creio que muitos vão se identificar aqui, porque eu me identifico. Mas antes vamos serenar nossos corações, levar nosso pensamento a um poder superior, como cada um entende. Aí o padrinho, chama a Selma. Lembrar daquela dita que no momento está sofrendo. Problema de sua família, seu bem-estar, destruindo sua saúde física, mental, espiritual, por uma droga fria e depressiva. Por eles e por elas, nossa oração diz: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença só por hoje funciona vale a pena na prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita as suas vontades, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai de todo mal. Amém. Peço compreensão de todos, o companheiro famoso professor vai estar lendo ali alguns slides e eu vou estar dando alguns entendimentos. Vamos começar. Negação. A negação é um dos muitos mecanismos de defesa do ego, cujo principal objetivo é proteger o indivíduo de uma realidade ou uma verdade dolorosa. Assim, para evitar entrar em choque ou ter o psicológico abalado, o indivíduo entra em negação. Essa decisão é tomada inconscientemente, por isso o indivíduo tem dificuldade para perceber o seu comportamento. Quando ele se dá conta do que está fazendo, a tendência é ignorar os aspectos prejudiciais desse mecanismo de defesa e continuar em negação. Segundo psicólogos, isso acontece porque não se tem o conhecimento de como lidar bem com a negação. Ficar em negação é basicamente negar a realidade, a existência de um ou vários problemas, de sentimentos ou pensamentos, ou ainda de um aspecto específico da sua personalidade. Assim, quando a situação se mostra penosa demais para ser tolerada, entrar em negação pode parecer a solução mais atraente. Então, o indivíduo julga um acontecimento, pensamento, como inexistente, para não precisar responder à angústia gerada por eles. Ele também pode inventar uma outra história, substituir a realidade desagradável ou criar justificativas para admitir algo. Bom, pessoal, a negação ela é bem complicada, porque várias vezes eu penso que estou certo e estou errado. A minha esposa, recentemente, ela veio de um ciclo de recaída. E tudo ela colocava a culpa em mim, na família e em tudo. A culpa menos era dela. Por quê? Porque ela estava em total negação. Ela só queria uma desculpa para poder ir beber. Ela só queria um motivo para poder fazer o que ela mais gosta. O mundo todo estava errado. Tudo estava dando errado, nada dava certo. E ela não admitia que estava precisando de ajuda. Ela não admitia. E não era toda vez só 3 cervejinhas. Porque não era só 3 cervejas. Sempre passava de 3. Só parava quando estava totalmente embriagada. Ela sempre via
rabo de macaco em gato, como se diz o macumba. E também, meu irmão, a gente, para fugir da nossa realidade, a gente começa a colocar defeito em tudo. Isso é um aspecto da negação e da nossa doença. Como eu disse de manhã, quando o cara tenta fugir, nem toda vez é para usar droga. É o desespero, sentindo falta da família, o desespero de querer ir para casa, de estar de volta no leito familiar. Mas ele não identifica que isso é uma negação, de aceitar que ele é um doente e de aceitar que ele está num lugar não tão bom, de aceitar que esse lugar que ele está de passagem, ele poderia estar, entre aspas, num lugar melhor. Porque as condições da família financeira, de acordo com as condições financeiras de sua família, ele poderia estar num lugar de luxo, num quarto com ar-condicionado, com televisão. Aí é um hotel. Frigobá? É um hotel, não é uma internação. É um hotel. Aí ele começa a ver defeito em tudo. Porque, como eu disse, aquela instituição lá, que eu não vou falar o nome mais, ela tem direito, você tem direito a tudo. Mas também não tem direito o quê? Tratamento. O que adianta eu ter um luxo e não saber do tratamento? Não ter tratamento. Eu prefiro ter um tratamento um pouco rigoroso, uma comida mais ou menos, e um tratamento, eu prefiro passar um pouco uma dor. Porque, meu irmão, no amor nunca vai funcionar. Identifico. Nunca. Para mim, eu identifico que no amor nunca funcionou. Porque de tudo um pouco eu tive. Nunca faltou. Nunca faltou nada para mim dentro de casa. Nunca. Como uma classe média mais ou menos, eu comia o que eu queria, a hora que eu queria. Sempre teve duas rodas dentro de casa, ou uma moto, ou uma bicicleta. Sempre teve. A hora que toda semana eu estava lá no meu shopping assistindo um cinema, no McDonald's, no iFood. Então, o aspecto da negação, meu irmão, ela é tão difícil de identificar que o indivíduo ele pensa que está bem para querer sair de uma instituição o mais rápido possível, ele começa a manipular, ou tenta manipular o terapeuta, tenta manipular o psicólogo, tenta manipular o psiquiatra, principalmente ele começa a manipular a família. Começa logo a chorar, não, eu estou bem, não vai acontecer mais, me tira daqui, eu prometo. Promete 1001 coisa. Mas ele não se identifica que está em negação. Porque um cara quando está em negação, meu irmão, para ele, todo mundo está mal, menos ele. É a primeira coisa. A primeira coisa. Esse cara ali está mal, meu irmão. Ou então, aquele monitor ali, faz tudo errado, eu podia fazer melhor. Por que tu não está no lugar dele? Porque para mim, se o cara está ali com o monitor, é porque alguém enxergou que o cara merece estar ali. A negação, velho, ela de vários aspectos, ela pode trazer e vir de várias formas. Eu posso chegar aqui bem, passar 6 meses bem aqui, quando eu sair, estou em negação. Eu não posso demonstrar nenhuma negação aqui dentro, mas quando eu sair, chegar em casa, o processo de negação ele começa. Eu começo a achar ruim a minha própria casa, a minha própria família, a minha própria comida, o meu próprio convívio. Começo a botar defeito em tudo.
mas eu não identifico que isso é minha doença pedindo a droga. Pedindo um motivo para eu ir lá e usar. Então o processo de negação ele é terrível. Vamos começar a identificar isso. Continua aí, professor, por favor. Como dito, a negação é um processo do subconsciente. Ela normalmente acontece sem a nossa percepção. Nesse contexto, ela é somente identificada quando sofremos as consequências de permanecer em negação por muito tempo, as quais serão vistas mais à frente. Posso continuar? O que é negação para Freud? Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia que o objeto da negação é um sentimento, uma situação ou um pensamento. Permanece no inconsciente de maneira reprimida. Ou seja... Vê só. Freud, ele é o cara pra mim, velho. O cara mais inteligente que existiu sobre a psique do ser humano. A negação ela é tão ruim que ela é tão difícil de se identificar que ela fica no subconsciente. Como é que eu vou identificar o meu processo de negação se ela está lá atrás? Está lá no fundo. No fundo mesmo. Alguns demonstram muito rápido. Que é esses tipos que eu falei, eu não mereço estar aqui. Assim que eu entrei aqui, meu irmão, na minha primeira encarnação, eu me dou com os carros dali, naquela pilastrazinha ali, eu já ia ficar ali, porque era 180 pacientes. Aquele lotado, eu ficava dali. Eu olhava, era um gritando, o outro correndo. E eu falei, meu irmão, que coisa de maluco, velho. Isso aqui não é lugar pra mim não, doido. Eu quero ir embora. Meu processo de negação. Meu processo de negação. Eu olhava ali, eu sou que coisa de louco, que caramba, velho. Oxe, eu não sou drogado não, meu irmão. Isso aqui não é pra mim não. A minha mente, meu processo de negação mentindo pra mim. Eu negando a minha realidade. Porque a minha realidade era isso. O meu processo era isso. Ela está internado para eu poder me ver livre da droga. Para eu poder me ver livre do crime. Para eu poder me ver livre do mundo. Por quê, meu irmão? O mundo, para mim, era tudo. Eu saia gritando, acaba não, mundão, deixa que eu me acabo. Era mesmo assim, pá. Era gritando, acaba não, deixa que eu me acabo. Era. Entendeu? Isso é uma negação. Meu processo de negação era terrível, meu irmão. Com a minha própria vida. Eu negava a minha vida, porque a minha vida real, hoje e antes, é essa, meu irmão. É viver limpo, é viver bem, é viver para os outros, meu irmão. Está entendendo, meu irmão? A minha negação hoje é, sabe o quê? Negar a droga. Eu me nego a usar. Eu me nego a recair. Eu me nego, meu irmão, a deixar que meus filhos e que meus pais deixem de ter um filho e meus filhos deixem de ter um pai. Porque eu deixava eles de ter um pai e um filho. Até quando? Até quando eu vou ficar nesse processo de negação? Negando que eu sou um miserável. Porque eu era isso. Eu era um nojento. Eu era um desgraçado que estava acabando com minha mãe, com meu pai. E minha filha de 12 anos batia na porta do banheiro lá, ó. Pai, para. E eu negava, tá tudo bem. Eu paro a hora que eu quero. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. O dinheiro foi feito para gastar e passar troco. Era, pai. Era. Sabe, meu irmão?
Mas hoje eu não nego minha realidade, não. A minha realidade é, eu sou um adicto. A minha realidade é, eu não posso botar nenhuma gota de álcool na boca, porque senão eu endoido. Se eu sou evangélico, mas se eu for comungar numa igreja católica que eles bebem vinho, eu vou roubar o vinho do padre. Vou roubar o vinho do padre e o dinheiro da caixinha de lá para usar droga. Porque eu sou um doente. Não vou. Eu sou um doente. Porque o vinho da igreja é o melhor que tem. Se eu for comungar na igreja católica, aquele vinho docinho, o padre vai ver um monstro, meu irmão. Isso eu não me nego. Eu tenho que saber a minha realidade. A minha realidade é que eu tenho um monstro dentro de mim. E todo dia eu tenho que dar calma a ele. Todo dia ele tenta botar a mãozinha lá dentro, lá para fora, e eu lá com um pauzinho, bora, entra. Vai sair não. Porque só eu sei por conta da minha negação, a luta que eu tive para botar ele dentro da jaula. E se ele sair, papai, a destruição é horrível. A destruição é punk. Continua aí, professor, por favor. Permanece, ou seja, por mais que a pessoa tente fugir do que causa descontentamento, através desse mecanismo de defesa que é a negação, a preocupação e o conhecimento da sua existência permanecem com ela. Assim ele interfere no seu bem-estar emocional, apesar dos esforços da pessoa em negação para mantê-los longe. O que é o mecanismo de defesa? Os mecanismos de defesa são processos do subconsciente que possibilitam a mente a desenvolver uma forma de lidar com conflitos, frustrações, estresse e sentimentos desgastantes como um todo. O objetivo é tanto proteger quanto aliviar o sofrimento do indivíduo. Fala, Bruno. Boa tarde, meu nome é João. Fala, Bruno. A pergunta que pode ser um assunto ao reverso. Quando você recebe um título de uma coisa que você não está fazendo, não chama ainda. Você é acusado de uma coisa ou de uma formatura de uma coisa que você não tem. Acusação. Nivelista, né? Acusação, calúnia. Porque andar aí espalhando, eu ia para a igreja e só olhar para as partes íntimas da mulher. Só Eu isso. fiquei sabendo disso, todo mundo sabe, eu fiquei sabendo disso todo mundo. Pois é. De uma forma totalmente errada. Que vai ajudar com ciência, meu irmão. Aí, pessoal, ali fala que o mecanismo de defesa, repete de novo. O mecanismo de defesa é um processo do subconsciente que possibilita a mente a desenvolver uma forma de lidar com conflitos, frustrações, estresse e sentimentos desgastantes como um todo. O objetivo desse mecanismo de defesa é tanto proteger quanto aliviar o sofrimento do indivíduo. Aí, pessoal, a negação ela é tão interessante que a gente não se percebe. Por quê? Porque muitas das vezes é uma dor que a gente está sentindo e automaticamente ele cria essa defesa. Identifico. É um sofrimento que a gente está passando. Muitas das vezes, meu irmão, eu estou sofrendo e o meu cérebro automaticamente ele cria algo para me proteger, sem eu querer. Identifico. É um mecanismo de defesa automático. Mesmo eu não querendo, o meu cérebro ele cria. Às vezes é bom. Muitas das vezes é bom. Mas como passa a machucar alguém, ou como passa a me machucar, aí já passa a ser ruim. Tipo, se alguém me chama para usar droga e esse mecanismo de defesa me protege, aí é bom. Por quê? Porque eu vou estar me negando aí. E o nosso cérebro é tão interessante
que a palavra mais difícil de ele identificar e aceitar, cientificamente, é o não. Eu, particularmente, eu sou difícil de dar um não. Por isso que eu excluí todas as minhas redes sociais antigas. Porque se meus parceiros de antiga me chamassem, É difícil não, né? eu só difícil pra caramba dar um não, meu irmão. Deixa eu estar perto de casa. Não. Se você pudesse sair, eu tava. Eu vou no modo. Está entendendo, meu irmão? Então, o nosso mecanismo de defesa da negação, ele é tão automático, e principalmente esse mecanismo quando a gente está internado, quando a gente está, quando a gente é arrancado da sociedade, quando a gente é arrancado sem querer do nosso convívio familiar, porque a internação involuntária é ruim. Por quê? Porque a gente está na nossa zona de conforto. A gente estava lá no nosso uso, ou de álcool, ou de droga, ou lá isolado com a nossa depressão. E alguém foi lá e nos tirou daquele lugarzinho. Porque ali estava bom da gente. Não, no meu tempo, que eu estava me drogando, para mim estava bom, pô. Porque eu passava 10, 15 dias no mundo. Se eu quisesse, se não tivesse bom para mim, eu tinha vindo com minhas próprias pernas. Mas não, eu não queria. Aí minha mãe teve que intervir. Aí chamou o famoso resgate. Aí cuidado. Aí vim para a internação, graças a Deus. Passei por um processo. Hoje me encontro limpo. Hoje me encontro sã da mente. Não total, porque a droga torrou um pouco dos meus neurônios. Sabe? Mas de negação, hoje eu não vivo tanto. Às vezes em quando eu fico meio chateado, aí eu entro um pouco em negação, brother. Eu não sou perfeito, nunca vou ser. Ele é perfeito só Deus. Nem Jesus ele foi perfeito, porque ele não conseguiu agradar todo mundo. Identifico. Tá? Nem Jesus. Continua aí, professor. A negação é um dos mecanismos mais comuns, mas existem muitos outros, como a projeção, atribuir características suas a outros indivíduos para não as reconhecer como suas. A repressão, afastar algo angustiante do consciente. Vê só, interessante. Ele falou uma palavra agora que eu escrevi essa palavra aí e não tinha captado, mas eu não captei. A tal da negação e da repreensão, e o outro que ele falou, eles vivem juntos. Projeção. E a projeção. Antes de a minha pessoa se tornar um total adicto, eu tinha um vizinho que ele era super drogado. E ele começou a roubar a sua mãe. E eu entrei em negação com esse cara. Comecei a xingar esse cara. Mas logo mais, meu irmão. Isso que aconteceu. Eu me peguei fazendo a mesma coisa do cara. Fumando pega e roubando mamãe. Muitas das vezes a gente projeta coisas que um colega da gente faz, ou então coisas que a gente pensa em fazer, ou então já fez no outro por vergonha. Irmão, na qual o nos diz que agora sem culpa e sem vergonha. Depois que vem parar numa internação, meu irmão, é sem culpa e sem vergonha, cara. O que tem de falar e de passar é aqui dentro. É jogar tudo, jogar toda a merda que a gente fez, jogar no ventilador, é soltar tudo. É parar de negar. A negação que a gente guardava. A negação que a gente guardava. Acabou-se. Pois é. Leva o Titã aí pra cima, por favor, que tá me atrapalhando. Vamos lá, Titã! Tá entendendo, meu irmão? Aqui dentro, meu irmão, é a hora de falar tudo o que fez. Porque com o terapeuta que você falar, fica com o terapeuta. Da minha parte, não tem isso de manipular a família, ou então, não, pai, é confidencial.
Por isso que terapia é para isso, é para jogar a doença para fora. Porque a gente é adicto, a gente guarda tanto remorso, tanto ódio, e por isso que a gente recai tanto. Por isso que tanta internação no mundo. Porque tanto trauma, tanta mágoa, tanta negação da família, de si próprio, da própria doença, dos próprios erros cometidos. Aí nega todos os erros, tudo que cometeu, tudo que fez, aí fica nesse ciclo. Vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco está morando dentro de uma clínica. Eu não tenho medo de dizer não, eu Morador de comunidade. Onde tiver em qualquer canto me perguntar, eu estava internado porque eu estava usando droga. Mas tá bom. Eu digo. Outro, É aqui, é lá na rua. Rapidinho aí, Daniel. Outro mecanismo de defesa é a repressão, afastar algo angustiante do consciente como memórias, e a racionalização, encontrar uma justificativa plausível para manter a postura nociva. O problema dos mecanismos de defesa é que nem sempre eles são a maneira mais eficaz de lidar com o problema. Anna Freud, filha de Freud, psicanalista, classificou a negação como um mecanismo de uma mente imatura, visto que impossibilita que a pessoa aprenda a lidar com a realidade. Aí já parte a filha de Freud. Aquela parada que eu falei. Eu comecei a me drogar. Eu tenho 15 anos de uso. Eu usei uma vez só. Uma vez, passei 15 anos direto. Foi uma vez só. Uma vez e não parei mais. 15 anos. Me identifico. Então, cientificamente, o cérebro do ser humano é 21 anos para ele se completar e ficar maduro. A filha de Freud, Ana, ela diz que o cérebro da gente ainda é imaturo. Por isso que ele cria tanto mecanismo de defesa. Por isso que a gente nega tanta coisa. Porque o cérebro da gente, muitos da gente tem cérebro de criança, é de adolescente. Aí fica imaginando e fica negando tanta coisa. Precisamos amadurecer. Tanto mentalmente como fisicamente. Precisamos trabalhar nisso, nossas emoções. Para que a gente venha aprender a lidar com ela lá fora. Porque entre as muralhas é fácil demais. Tudo é fácil. Entre as muralhas é muito fácil. Nossa personagem aqui é fácil. Eu não estou usando droga. Não tem. Mas eu fiquei sabendo aí que um tal de um iFood, de um cachorrinho aí que o cara trouxe. Conseguiram botar pra dentro. Estavam usando dentro da instituição. Se permitirem entrar droga, pai, a galera usa. Sem treino. A galera usa, pô. A negação total. Aí vem dizer pro terapeuta, eu tô bem, eu tô pronto para ir embora. Tá nada. Quando vê uma amarelinha, se caga todo dia. Não, pô, peraí que foi no banheiro, velho. Continua aí, professor. Embora seja doloroso, é preciso aprender a enfrentar os problemas de cabeça erguida, sem florear realidades desagradáveis, na tentativa de minimizar o sofrimento. Este somente acaba quando a sua raiz é tratada. Outra maneira de tentar lidar com incômodos emocionais e psicológicos resultam em alívio imediato, porém momentâneo. O problema continua existindo e, consequentemente, o sofrimento é prolongado, ainda que pareça menos acentuado. Em relação às situações sérias, como abuso sexual ou morte de ente querido, Anna Freud determinou que a negação é um mecanismo de mentes maduras, ou seja, é uma fase do processo de digestão do ocorrido. Não uma fuga completa, como
não uma fuga completa. Aí vem a pergunta. Aí vê só, que interessante. Muitas das vezes, a dor, o sofrimento, como é que a gente aliviava isso? Eu particularmente eu anestesiava tudo com droga. Se meu dente doía, eu já sei. Eu tomava um de pirona, não passava. Tomava um Dorflex, não passava. Tomava um paracetamol, não passava. Eu disse, peraí, miséria, eu sei o que é que tu quer. Aí ia lá, pegava uma pedra de crack, cara, um patrão, pum! Identifico. Dentro passava. Me Sabe que desgraça, casaciado também. Tá drogado também. Era. Ainda Freud ali, ela disse que o inconsciente também, pô. Mas agora, uma mente madura, ela sabe lidar com a dor. Uma mente madura, ela sabe lidar com o sofrimento. Mas como chegar, velho, nessa mente madura? Se eu sou totalmente imaturo, se eu sou ainda totalmente um rebebê, se eu sou totalmente um homem frustrado por traumas da vida, por abandonos, por rejeições, por vários traumas, alguns até por abusos sexuais. Eu já atendi algumas pessoas aqui dentro que já foram abusadas sexualmente. Como é que consegue superar isso? Eu particularmente eu não sei superar o abuso sexual porque eu nunca sofri. Então o que eu só tenho a dizer é: passou, o que passou para mim já passou. Vai seguir em frente. É sem culpa, sem vergonha. Porque, meu irmão, a vida é feita de escolha. Se eu sofri lá atrás, e agora tenho a oportunidade de reconstruir, de parar de negar a vida que eu tinha, e agora começar a construir uma vida nova, de uma nova maneira de viver, sem droga, sem mentiras, sem negar para ninguém a minha realidade, o que eu fiz, o que eu fui, o que eu era. Eu vou lá e começo a construir, meu irmão. Porque vergonha, meu irmão, era o que eu fazia antes. Era estar debaixo de uma ponte, me drogando, escondido, parecendo um animal. Porque quando o cara começa a usar droga, o cara vira um animal irracional. O cara fica sem pensamento nenhum. Só pensa numa coisa: droga. E agora eu tenho uma oportunidade, mesmo sendo dolorosa. Porque nenhuma internação é boa. Nenhuma. Nem aquela que tem um frigobar na geladeira é boa. Nenhuma. Para me dizer que é boa é mentira. Porque eu não estou perto de mamãe. Que meu irmão é bom demais, velho. Eu só comia se minha mãe botasse o meu prato de comer, meu irmão. Mãe fazia, meu filho quer comer, eu disse, quer. Só botar, eu disse, mais não. Porque parece que a mão de maninha tem mais. O pedaço ficava mais gostoso. Ou então, quando na hora de dormir, aquela minha costelinha que eu botava a perninha, ia ficar quentinho. Ia ficar quentinho. Mas calma, Dorival. E aí eu tenho a oportunidade de construir tudo isso. Eu tenho a oportunidade agora de negar o álcool, de negar a droga, de negar o mundo miserável que me oferece tudo isso. E agora eu tenho a oportunidade de construir tudo novo. Mas como eu vou conseguir isso se a minha mente mente para mim, demente? Toda hora.
Toda hora, todo instante. É combatendo ela. Ela dizendo vai, eu dizendo não. Ela dizendo sim, eu dizendo não. E sempre é assim. É um conflito diário, velho. É sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Me identifico. Meu irmão, eu sou insano, velho. Eu sou um cara totalmente insano. Fui comprar Coca-Cola ali, tem uma galega super linda. Esse meu irmão, vou dar meu número a ela. Esse meu irmão tem uma mulher em casa, velho. Mas ela é bonita, pô. Foi no posto, foi. Foi. No posto. Careca do caramba, velho. Esse meu irmão. Isso é bom. Vê só, tá vendo como minha mente é uma merda? Isso é bom. Eu tenho uma mulher em casa, velho. E eu tô de olho numa e outra mulher. Isso é o quê? É minha doença. É insanidade. É, pô. Se eu tenho em casa, eu vou buscar na rua, filho. É droga, pô. É droga. Aquela mulher é uma droga. É, pô. Mesmo que ela seja linda, mas ela é uma droga que vai me fazer recair. Porque tudo, a minha recaída, a minha negação, começa com meus pensamentos e comportamentos. Começa tudo daqui. Tudo começa pela merda da minha mente. Já está dizendo. Mente. Mente. Mente, me fala a verdade. Mente. A tua mente. Mente para tu. Naquela hora, e tua mente disse para tu, vai lá, Dorival. Pula lá. Ela estava mentindo para tu. Estava mentindo para tu. Estava mentindo para o Daniel, estava mentindo para o outro. Porque total desespero, brother. Querendo ir para casa. Estava se negando a si mesmo. Com certeza. Julgo vocês? Não, estou aqui para ajudar. Não estou aqui para julgar. Porque um dia também eu pensei em fugir. Um dia também eu fugi de mim mesmo. Porque quem foge de uma internação está fugindo de si mesmo. Para mim, quem foge de uma internação está fugindo de si mesmo. Ele não está sendo covarde com ninguém. Ele está sendo covarde com ele mesmo. E com a sua família que está colocando uma esperança, uma expectativa tão grande que aquele antigo Dorival vai chegar, olha, sorrindo, bem novamente, que aquele antigo Daniel Davi vai chegar, olha, para somar de novo, que aquele antigo Edmilson vai chegar bem, sem álcool, sem aperrear novamente. Porque minha mãe me dizia isso, eu quero meu filho de volta. O mundo e as drogas tomou meu filho. Eu preciso do meu filho de volta. Me dá meu filho de volta. Esse que está na frente aqui comigo não é meu filho, não. Sabe o que eu fazia? Eu negava, dizia, ei, mano, esse sou eu. Que merda. Eu sou a merda. Estou me arrepiando aqui, meu irmão. Estou com vontade de chorar. Porque eu negava a minha mãe, dizia, ei, esse sou eu. Mas não era eu, meu irmão. Agora, esse aqui sou eu, meu irmão. E agora eu mando todo dia mensagem para ela, benção, mãe. Manda a benção do meu pai. Amo vocês. Minha filha todo dia fala comigo. Papai, te amo, benção, como é que o senhor está? Está no trabalho? A coisa mais linda do mundo. Escutei uma filha falar, mano. Oh, felicidade, mano. Felicidade, mano. E aí, até quando tu vai negar que tu é um pai? Até quando vai negar que tu é um esposo massa? Até quando vai negar que tu é um filho massa? Até quando, meu irmão? Até quando tu vai negar, velho, que essa merda dessa droga vai te destruir? Porque tu tá ligado a tranca que tu passou. Tu tá ligado essa merda que traz pra gente. Mesmo essa porra sendo boa. Uma merda que ela destrói a gente, velho. Se ela não destruísse, até hoje eu tava lá. Fosse boa, né? Até hoje eu tava lá. Não ia sair, não.
Ela me destruiu todo. Sabe, brother? O álcool não é bom. A principal droga que mais mata no mundo é o álcool. Continua aí, professor, por favor. Aí vem a pergunta: como ocorre a negação? Posso responder aqui? A negação pode ocorrer em uma série de situações. Uma pessoa pode entrar em negação após perder uma pessoa amada, enquanto processa o luto, ou ao viver uma situação de extremo estresse no trabalho ou em casa. Para não precisar tomar uma decisão a respeito da conduta imprópria ou apressiva de um chefe, por exemplo, o profissional opta por negar o que está acontecendo e ignorar sentimentos ruins provocados pelas atitudes dele. O mesmo pode ocorrer em relação ao relacionamento abusivo. Para não precisar admitir que o cônjuge está causando sofrimento de propósito e tomar uma decisão drástica, a pessoa nega as agressões, omissões, mentiras e traições. Me identifico. É interessante a negação. E o pior que negação não é só o adicto e o drogado, não é só o drogado não. Vamos lá no palavreado que não é malandro. A minha mãe, ela era pura negação. Como se diz o matuto, a minha mãe tentava tampar o sol com a peneira. Como se diz o ditado, cego é aquele que não enxerga pela cerca de vara. Porque todo mundo chegava para minha mãe e dizia: ei, o teu filho está se drogando. Ela chegava da minha e disse: é mentira, mãe. É mentira, conversa. É mentira do povo. E ela se negava a acreditar. Não é só a gente que tem processo de negação. A nossa família é a codependência emocional de nós. Vira codependente da gente e começa a negar a própria vida também, que está passando por sofrimento. É complicado, pô. Continua, por favor. Conflitos pessoais, como insatisfação com o modo de vida atual, também pode levar uma pessoa a entrar em negação. Ela prefere se manter na zona de conforto e suportar o desânimo e a frustração decorrentes para se manter nessa posição agradável, porém estagnadora. Outras situações em que a negação ocorre são recusar-se a tomar conhecimento de um desejo, sentimento, fantasia ou pensamento, por considerar um desses fatores vergonhoso ou errado. A pessoa nega a existência dele. Assim, ela não se permite explorá-lo de modo saudável e encontrar uma forma de lidar com ele que não interfira no seu bem-estar. Qual é o problema de viver em negação? Viver em negação significa não acabar com o problema. Embora a pessoa em negação continue sofrendo com a raiva, tristeza, falta de perspectiva, baixa autoestima e outras emoções negativas, ela não se importa. Ela já está acostumada com o sofrimento. Muito interessante. Pesado. É verdade. Eu particularmente, meu irmão, estava acostumado. Meu processo de negação era tão terrível que passou um tempo que para mim era normal. O meu uso, a minha drogadição de me levantar 5 horas da manhã e passar 10 dias na rua já era normal. Chegava em casa com a maior cara lavada, tomava um banho, comia, dormia um dia, no outro dia eu saía, e olha lá quando eu dormia. Então para mim isso já era normal. Por quê? Porque a dor que eu carregava, eu só queria anestesiar todos os dias. Porque quando eu chegava em casa era xingamento, eu via meu pai xingando e colocando a minha mãe para fora, me xingando. Eu tenho um trauma de abandono do meu pai paterno. Ninguém me queria, por quê?
porque as minhas escolhas eram estar usando droga. Então toda a minha família não me queria. Meu irmão, toda festa que tinha na minha família, o primeiro cara a ser chamado era eu. Porque eu organizava tudo, eu que divertia a galera, eu que gerava a parada, mesmo sem droga. Quando eu passei a me drogar, começaram a escantear. Por quê? Porque o Elcio agora começou a subtrair algumas coisas pequenas da família. O Elcio agora começou a roubar. E que, primeiramente, quem que tem um drogado dentro de casa? Quem que tem um ladrão dentro de casa? E eu comecei a perder isso. E eu comecei a negar a minha própria família, velho. Eu comecei a racionalizar, eu comecei a projetar que o culpado era eles e não eu. Eu dizia, o culpado é eles que não me querem na casa deles. Não é, a culpa não é o uso do meu droga, da minha droga. Eu tenho culpa, porque sou eu que estou me drogando. O culpado são eles que não me querem na casa deles. Que merda do caramba é essa? O culpado sou eu, pô. Porque eu não podia ver nada fácil quando eu estava sem dinheiro. Eu ia lá do social de valor, isso aqui dá para trocar por duas. 43 polegadas só, uma tela de 43, fica no cantinho, né? Mas eu não, eu preferia fazer uma projeção de culpa para eles do que para mim. A minha negação era tão grande que eu jogava culpa em todo mundo, menos em mim. Ah, meu pai está xingando a minha mãe, a culpa é dele. Ah, minha mãe está chorando, a culpa é dela. Não, a culpa não é minha. E aí como se não existisse, né? Para mim estava tudo bom, Dorival. A dor de todo mundo não era minha culpa, não. A dor de todo mundo era deles. Eu negava tudo. Porque eu não estava sentindo dor, por quê? Porque todo dia eu estava drogado. Todo dia eu estava cheio de álcool e droga. Continua. Ela já está acostumada com o sofrimento desencadeado pela situação. Então é menos trabalhoso continuar vivendo da maneira atual do que se forçar a lidar com uma realidade completamente nova e imprevisível. Procurar outro emprego, terminar o relacionamento ou modificar hábitos prejudiciais requer energia, planejamento e determinação. Em outras palavras, dá trabalho buscar a sua felicidade e batalhar para mantê-la todos os dias. Viver em negação acaba sendo um caminho mais confortável. Como o motivo do incômodo não é tratado da forma como deveria, a pessoa em negação pode sofrer as seguintes consequências: acentuação do estresse, adoecimento físico em razão do sofrimento psicológico, desenvolvimento de condições como depressão, ansiedade, burnout, etc. Efeito bola de neve, o problema somente se torna maior e mais complexo com o passar do tempo. Esgotamento psicológico, emocional ou físico, e etc. Dificuldade de retornar à realidade e consolidar hábitos saudáveis no dia a dia. Faz vendo, cara. Síndrome do burnout. Burnout é esgotamento. Esgotamento por conta do Esgotamento por conta de muito trabalho. muito trabalho. Sabe? Tá, perfeito. Isso aí sou eu. Eu, particularmente, trabalhei muito, trabalho, pronto. A minha vida era trabalhar muito, mas guardar nada. Então, esgotamento físico, mental, futuramente, está totalmente ferrado. Eu não vou ter nenhum pé de fruta frutífera para colher. Certo? Hoje Legislação em vão, né? é uma luta contra a maré, remando contra a correnteza. Hoje aqui tem várias pessoas jovens, meu irmão. Hoje eu decido como eu vou me aposentar. Eu tenho 35 anos, eu tenho um planejamento de 50 anos
na minha empresa novamente, sentado, esperando só o dinheiro. Mas para isso eu tenho que fazer muito esforço e trabalhar. Agora, trabalhar com a inteligência, não como antes. Antes eu trabalhava pra caramba, de domingo a domingo, mas sabe pra quê? Pra beber e me drogar. Eu trabalho da Me identifico. Pra beber e me drogar. E nem um louco. Semana eu gastava 10, 15 mil. De uma noite só que eu cheguei a vomitar sangue, eu gastei 5 mil reais. Cheguei a vomitar sangue. Foi a primeira overdose que eu tive. Mas acreditava que Deus dá, Deus toma. Perdi tudo com o computador. E sabe, mais uma vez, entrei em negação dizendo que a culpa não era minha. A culpa, sabe de quem foi? Do meu sócio que entrou em depressão. O meu sócio pegou uma depressão e eu fiquei sozinho no escritório. Mas mesmo assim eu estava fazendo dinheiro girar, rapaz. Em uma semana entrou 15 mil. Na outra semana 20 mil, tudo na conta dele, porque eu sou impotente a dinheiro. Mas a hora que eu ligasse, você manda tanto aí, ele depositava. Só que ele entrou em depressão e eu sozinho montei no escritório, daqui a pouco eu endoidei. Você vai, tá peste. Aí caí. A caída foi punk. Porque eu tinha uma conta escondida. Nessa conta escondida tinha um dinheirinho legal. Aí o bagulho ficou doido. Sabe, meu irmão? Então hoje eu escolho como eu vou me aposentar. Hoje eu escolho como eu vou viver. Hoje eu escolho como eu vou viver. Hoje o Senhor escolhe como o Senhor pode viver. Existem várias formas de se viver. Para viver bem, a questão não é dinheiro. Para viver bem, a questão é mental, a questão é planejamento, a questão é organização, a questão é parar de negar a realidade. Porque a gente vive bem de acordo com a nossa realidade. Com a nossa realidade. Se a minha realidade hoje, vamos lá, financeiramente é 3 mil, eu encontro algo na minha realidade que se quadra ali em 3 mil. E dá para viver bem. Dá para viver bem. Entendeu? É só metas, objetivos, organizações e planejamento. A gente se encontra, pô. A gente se encontra. A gente consegue. As pessoas pensam que não, mas consegue. Eu vejo pessoas aí, uma coisa de louco, velho. Tem pessoas aí que vivem com um salário mínimo, meu irmão. Vive, velho. Vive. Já tem uma cervejinha. Vive, meu irmão. Eu tenho um primo meu que tem uma mulher e 5 filhos. Um salário mínimo. Eu te pergunto, é mágico, velho. Precisa me ensinar isso aí. Tu é mágico. Tu é mágico, vai feliz, velho. Um pouco. Um pouquinho. Cara, é feliz, ainda toma uma cervejinha azul. Eu não sei daí. Nem eu sei beber. Como combater a negação e lidar melhor com os problemas? Para ser considerada saudável, a negação precisa ser o primeiro passo do processo de enfrentamento de uma situação. Ela permite que o indivíduo internalize os fatos e faça a digestão das suas emoções do jeito adequado ao ser, dá tempo para aceitar a situação, se adaptar a ela. O indivíduo não é sobrecarregado pelo novo. Em outras palavras, a negação precisa servir o seu propósito e desaparecer para que o indivíduo continue avançando na vida. Legal. Pronto. Vou encerrar por aí. Olha só. A negação ela tem seu propósito na nossa vida. A negação ela também é um processo. Mas o processo da negação ela tem que ser até a parte dela.
Qual a parte da negação? A parte da negação, ela sai para nós começar a abrir nossos olhos, a nos canalizar, a nos filtrar. Pô. Agora que nós estamos internados, chegou a hora de a gente olhar para nós mesmos. Com Cristo. A ligação do Rodrigo, eu escutei um pouco, tal, o que o Rodrigo pode melhorar com sua mulher, com seus filhos. Pô, foi um pouco eu falar com meu pai, com o seu pai. Isso fica para vocês, não responde não, brother. Chega de negar o que eu posso fazer de melhor para o meu filho. Foi legal aqui que você disse, não deixe de viver não, agora viva com calma. Se ligue. Tá certo, brother. E quem está internado é você. Ela tem que saber viver com ligeira. Tá ligado? Certo. Sem vacilar. Tá ligado, meu irmão? O Daniel. Mamãe tá lá, meu irmão, esperando. Mamãe conta contigo pra cacete, meu irmão. Você sabe que sua mãe precisa de você. Não é o primeiro terapeuta que fala isso, não. Sua mãe precisa de você, porque você é o que consegue fazer a parada andar melhor do que tem de todo mundo lá. Se um dia foi bom, não pode fazer ficar 1000 vezes melhor. Só você consegue, meu irmão. Agora você precisa parar de negar. Pare com a negação. Tá ligado? Pare com a negação. E cada um de nós, meu irmão. Cada um de nós. Chega de negar nossa realidade, meu irmão. Nossa realidade é: nós somos um adicto. Nós temos problemas com álcool, com droga e com nossos comportamentos. A gente não, pronto, eu só posso falar por mim. Não tem aqueles Zé Gotinha do posto, que quando a gente é criança ia lá com uma gotinha, pronto, eu não posso ficar uma gota de álcool daquela lá, porque senão eu saio comendo essas cenas todo dia pensando que é cachaça, moendo. É um moinho, vamos fazer cana. Pai. Vou dar um pantão, botar 1 quilo, eu quero fumar tudo num dia só. Bota uma tonelada. É o NA diz. Uma não basta, E 1000 não é suficiente. 1000 não é suficiente. Papai. Uma para mim nunca foi pouco, nunca foi bastante. 1000. Meu Deus do céu. Só pensa na prova. Oxi! Pegava 50 gramas com uma vida, eu dizia, ela tá acabando. Tá pensando na próxima. Você estava na aula de isso, Era! Eu ficou bem desgraçada, meu. Eu vou botar com 50 É. Vou botar a primeira dele, tá perto de acabar. É. Vai dar com 50 pedras no bolso, mas não tem boquinha não, já tá pensando na Meu próxima. irmão, Você estava de uma dona. vamos encerrar nossa temática de hoje. Hein? Espero que cada um de nós, cada um de vocês, Eu falo do jeito que eu posso. venha se canalizar, meu. Venha parar de negar a realidade. A nossa realidade hoje é melhorar. Parar de negar que hoje precisamos de um tratamento. E logo, cada um de nós estaremos em casa, melhor, não curado. É só porque é incurável, progressiva e fatal. Por eles e por elas, nossa oração diz: Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para reconhecer a diferença só por hoje funciona e vale a pena na prática. Valeu!